desafios como família, aqueles que desejam edificar uma família, né, Rosélis? Muitos desafios pela frente ainda, né? E nós vamos falar de alguns deles hoje. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2. Gênesis 2, do capítulo 2, nós vamos ler o versículo 24. Sentados como vocês estão, mas com reverência à palavra do nosso Deus. Depois de lermos aí Gênesis capítulo 2, verso 24, você vai lá para o Salmo 127 e nós vamos ler o verso 1 do Salmo 127. Ok? Gênesis capítulo 2, verso de número 24, diz assim: Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se una à sua mulher, tornando os dois uma só carne. Apenas o verso número 1. Que nos diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por este momento, que aqui estamos para ouvir a tua palavra neste momento. Que o Senhor, ó Pai, faça da minha boca, boca do Senhor neste lugar. E que a tua palavra fale não só comigo, mas com todos aqueles que aqui estão e aqueles que estão nos ouvindo. Assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós lemos esses dois textos, nós percebemos aqui um agir humano, que é o deixar. Então quer dizer, para edificar uma casa, para edificar uma família, nós temos que fazer algo, ok? Mas também vimos no Salmo 121 o agir de Deus. Tem que ter uma força sobrenatural. Então é um trabalho conjunto entre o homem e Deus, para que assim possamos então edificar as nossas famílias. Irmãos, quando nós olhamos hoje para o retrato da família atual, para o retrato dos lares pelos quais nós observamos, aconselhamos e acompanhamos e vivemos, mexer na família é como mexer numa caixa de abelha. Não é verdade? Nós temos que ter todo o cuidado. Com alguns nós temos mais facilidade de lidar, outros não. Então mexer na família é algo complicado. É algo que nos traz muitas vezes temor. Quando você adentra uma família, que você começa a conhecer uma família, você vai vendo e conhecendo o lado bom, mas também vai percebendo os defeitos, os erros, e assim vai, são em todas as casas. Mas como então nós possamos achar a harmonia dentro do lar? Como então podemos, irmãos, colocar dentro da nossa casa essa harmonia familiar, esse trabalho conjunto entre Deus e nós, para que possamos então ter uma família abençoada? Irmãos, há muitos desafios, porque os relacionamentos são conturbados, não é fácil se relacionar. Cada pessoa pensa de um jeito, cada um tem a sua posição, cada um tem as suas diretrizes de vida, e assim nós vamos viver dentro dessa dificuldade de relacionamento. Há também o egoísmo. Muitas pessoas são egoístas, pensam só em si mesmo, só no seu bem-estar, só em favorecer a si mesmo, e lidar com pessoas assim é complicado. Mas nós temos dentro dos nossos lares, no meio da nossa família, relacionamentos conturbados, não é verdade?
Temos egoístas dentro da nossa família. Temos invejosos. Dentro dos nossos familiares tem pessoas que são invejosas. Tem aqueles que são intrigueiros. Tem a mídia que bombardeia contra a família. Nós somos bombardeados dentro do nosso lar pela família. A nossa família, pela mídia, é bombardeada diariamente. E nós não percebemos, não atentamos a isso. Irmãos, o excesso de trabalho também impede que você tenha uma harmonia boa dentro do seu lar. Muitas ocupações te distanciam daqueles que você ama, faz com que você não perceba o que está acontecendo dentro do teu lar. Esse ativismo que nós estamos inseridos diariamente, nos leva a um distanciamento daqueles que nós amamos. Então, quando nós olhamos para a família atual, nós percebemos que há muitos problemas, que há muitos desafios, que nós precisamos superá-los, porque quando nós superamos esses desafios, nós então teremos dentro da nossa família amor, que é o que nós desejamos, respeito, nós teremos harmonia. São padrões que Deus coloca para que possamos viver de modo harmonioso, para que a nossa família possa então ser estabelecida de forma que haja uma harmonia, que haja então uma comunhão, para que nós possamos então ter uma família feliz e possamos então também automaticamente ser felizes. Para que isso aconteça, nós precisamos recorrer a Deus, ou a palavra de Deus, para que possamos então ter essa harmonia que nós desejamos nos nossos lares. E para que isso aconteça, nós temos que então buscar na palavra de Deus orientações, para que possamos então aplicar na nossa família, ou nossa vida pessoal, para que possamos então vencer esses desafios e encontrar a harmonia dentro do nosso lar. A primeira coisa que eu queria que você observasse junto comigo, abra a sua Bíblia aí em 2 Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Nós vamos ler aí o capítulo 3, do verso 1 até o verso de número 4. A palavra de Deus diz assim, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do verso 1 até o verso número 4. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos de Deus, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. A primeira coisa, o primeiro desafio que nós estamos tendo nesses dias, é que nós estamos vivendo este momento. Essa é a realidade pela qual a nossa família está inserida. Esses tempos difíceis. É com esse tipo de pessoa que nós estamos nos relacionando todo dia. Pessoas que são mais amigas do mundo do que amigas de Deus. E não se engane que dentro da sua família, dentro do teu lar, há pessoas iguaizinhas estão escritas aqui. Invejosos, arrogantes, egoístas, amantes de si mesmo. Não seja ingênuo de pensar que que nós não estamos vivendo isso, porque essa é a nossa realidade. É com esse tipo de gente que nós temos que lidar. Mas muitas vezes nós não percebemos ou não atentamos para este quadro gravíssimo, para essa realidade pela qual nós estamos vivendo.
E achamos então que vamos edificar um lar, que vamos edificar uma família, sem antes nos atentarmos que precisamos sim da unção e da ação de Deus na nossa família. Por isso a citação dos dois textos, o deixar, mas também o edificar de Deus, porque não é fácil sozinho. Exatamente por causa desse quadro pelo qual nós estamos vivendo, por essa realidade pela qual nós estamos inseridos. Volta aí a sua Bíblia e vai lá para 2 Crônicas, capítulo 7, verso de número 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu vos ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E sarará a nossa família, e mudará a nossa história. Mas muitas vezes nós não percebemos a gravidade pela qual a nossa família está inserida, e pelo tipo de pessoas que nós estamos convivendo diariamente, e não buscamos esse recurso poderoso, que é buscar o auxílio de Deus, que é buscar a sabedoria de Deus, para edificar a sua casa. Então pais, mães, filhos que aqui estão nesta noite, não sejam ingênuos, se atentem para a gravidade do momento pelo qual nós estamos vivendo. É um grande desafio para mim e para você, edificar uma família, um lar, onde a sociedade, onde as pessoas são como o livro, como está registrado ali em Timóteo. Isso é gravíssimo. Isso nos leva a essa reflexão desta noite, que precisamos muito buscar a Deus, nos arrepender dos nossos pecados, nos humilharmos diante da presença de Deus, para guardar a nossa família, para guardar o nosso lar, para edificar uma casa debaixo dos princípios de Deus. É necessário que nós possamos então observar e estar atentos a esse grande desafio, buscar a Deus nesses momentos, porque é o único recurso que nos serve com eficácia, para que realmente possamos então edificar a nossa família e edificar o nosso lar. A segunda coisa que eu quero que você reflita comigo nesta noite, está lá no livro de Romanos, capítulo 12. Romanos capítulo 12. Verso número 2. 12, 2. A palavra do Senhor nos diz assim: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora caminha mais um pouquinho, vai até a segunda carta de Paulo aos Coríntios, abra lá no capítulo 4, nós vamos ver o verso número 4, que nos diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Irmãos, a segunda coisa que nós temos que, o segundo desafio, o primeiro é entender e ver que nós estamos vivendo tempos difíceis, e o segundo é não se conformar com isso. Nós estamos aceitando passivamente a arrogância, a prepotência, a promiscuidade, a homossexualidade. Nós estamos aceitando isso passivamente, achando que isso não vai causar mal nenhum à nossa família. Quantas famílias estão sendo destruídas? Quantas famílias estão desfaceladas? Por se conformar, achar, não, é assim mesmo. Essa é a realidade desse mundo, essa juventude é assim mesmo. Não tem como mudar, pastor.
Nós que somos daqueles que fomos chamados para fazer a diferença neste mundo, não podemos de forma alguma aceitar essa realidade para dentro da nossa casa. Deus continua o divórcio. Deus continua odiando contendas. Deus não nos criou para vivermos isolados. Mas parece que o mundo está tão impregnado da nossa mente, e nós estamos como aqueles que não têm o Evangelho, estão cegos, porque o Deus desse mundo cegou o entendimento deles, mas nós também entramos nesse processo de cegueira, e não observamos que tem que ter dentro do nosso lar uma transformação do poder do Evangelho. E essa transformação começa quando você muda a tua mente a não se conformar, a não aceitar aquilo que o mundo acha que é comum, aquilo que o mundo está dizendo que não tem importância, que é coisa do passado. Mas nós estamos vivendo esse momento, nós estamos nos conformando. Precisamos que a luz do Evangelho resplandeça dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Essa luz que restaura, essa luz que transforma, é essa luz que muda a vida das pessoas. Mas essa transformação começa dentro da minha mente, que eu começo a entender que eu tenho que viver não é o padrão do mundo, mas o padrão de Deus. Esse padrão que deve nortear a minha vida, esse padrão que é bom, que é perfeito e que é agradável, que muda a minha história. E isso vai acontecer. Caminha um pouquinho e volta lá para Timóteo. 2 Timóteo capítulo 3, verso 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado. Nós somos inteirados pela palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos norteia. É isso que nós aprendemos. O padrão para a nossa família, o padrão para a nossa casa está aqui na Bíblia. Não é o modo como o mundo vive. O divórcio não é coisa comum. Nós temos que então observar estes princípios bíblicos e permanecer nisso. Estabelecer os valores morais da palavra de Deus dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. E isso vai mudar a tua mente, mudar a tua conduta, mudar as tuas ações. Nós vamos imprimir dentro da nossa casa o respeito a Deus, o respeito ao seu cônjuge, ao seu marido, à sua esposa. Os pais honrarão os filhos e os filhos honrarão o pai. São esses valores que tem que estar dentro da nossa mente. São esses princípios que têm que estar estabelecidos dentro do nosso coração. Mas nós temos que mudar a nossa mente. Se nós nos deixarmos sermos conduzidos por este mundo que está cego, que o Deus desse século cegou o entendimento dessas pessoas, mas parece que a igreja vive da mesma forma. Não observamos o que a palavra nos traz de norte, para seguirmos em frente e edificar a nossa família. Vamos construindo relacionamentos, vamos se envolvendo com as pessoas, e não vamos colocando no nosso princípio a palavra de Deus. E começa assim então, várias conturbações dentro do nosso lar, porque a nossa mente não foi transformada. Nós agimos como o mundo age, pensamos como o mundo pensa, e fazemos como o mundo faz. É necessário que hoje você tenha essa mudança de mente, para entender que só edificará uma casa, onde os princípios de Deus são imprimidos quando a nossa mente está focada naquilo que vem do céu, e não daquilo que vem do mundo. Amém, igreja? E por último, nós precisamos, irmãos, vencer essa influência negativa que o mundo traz para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família. Ok? Se você não vencer, não adianta só você entender que o mundo vai trazer coisa negativa para dentro da nossa casa. Nós precisamos agora vencer essa influência.
vencer esse projeto satânico de influenciar os nossos filhos e influenciar a nossa família para viver longe de Deus. Nós somos o resultado daquilo que vemos e daquilo que ouvimos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Você é resultado daquilo que você vê e daquilo que você ouve. Há um bombardeio satânico para destruir a tua família, através da mídia. Quando nós assistimos os programas de televisão, as novelas, muitos filmes, não estou dizendo que tudo tem que ser jogado no lixo, não, mas tem que ser peneirado pelo óculos da palavra de Deus. E muitas vezes nós não fazemos isso, e deixamos toda essa influência negativa dessa mídia satânica, que está imprimindo dentro da nossa família, costumes e valores que vão contra a palavra de Deus. Os próprios educadores, que seriam aqueles que levariam a formar cidadãos, estão formando pessoas que desrespeitam a autoridade, que desvalorizam a família, que destrói lares. Então precisamos estar atentos a isso. Grupos sociais, hoje tem grupo social de todo tipo, separando pessoas e agrupando pensamentos, e querendo que nós nos encaixamos nesses grupinhos, que são grupinhos para defamar e desonrar o padrão familiar pelo qual nós fomos imprimidos e fomos criados. Hoje na televisão se propaga o adultério, a prostituição, o homossexualismo, o uso de drogas, a pornografia, a violência, o ocultismo e até o satanismo. E eu pergunto para você, qual é o cuidado que você está tendo? Qual é a preocupação que você tem? Você tem observado o que seus filhos veem na internet, na televisão, o tipo de pessoas que eles estão se relacionando, quem são os amigos da escola, quem são as pessoas que eles andam? Porque lá em João 10 diz que Satanás veio para quê? Matar, roubar e destruir. E ele usa de todos esses recursos para influenciar negativamente a minha mente, a mente sua, a mente daqueles que nós amamos. E nós estamos totalmente distraídos. Não estamos dando devida importância para a situação da qual nós estamos vivendo. Por isso, irmãos, são grandes os desafios, porque estamos vivendo tempos difíceis. Precisamos mudar a nossa mente para que possamos então combater essa influência satânica pela qual nossa família, a nossa casa e a nossa igreja está inserida. Essa é uma realidade pela qual nós não podemos de forma alguma estarmos distraídos. Olha o que diz lá 2 Coríntios capítulo 6. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Verso 17 e 18, o capítulo 7, o verso 1. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei o vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, traz promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Então nós temos que estar atentos e vencer essa influência negativa, nos separando disso, não permitindo que isso entre dentro do nosso lar. E
isso exige uma separação naquilo que você vê, naquilo que você ouve e naquilo que você faz. Muitas vezes também nós somos distraídos e não importamos com aquilo que estamos vendo, e aquilo vai entrando na nossa mente, corroendo a nossa espiritualidade, a ponto de momentos nos levar para tão longe de Deus, que nós não vamos conseguir voltar. Vamos ouvindo todo tipo de negatividade. Eu estava até falando hoje, que nós precisamos tomar cuidado com aquilo que estamos ouvindo, porque isso vai bombardeando a nossa mente, e é tanta mentira que ela acaba virando verdade. Já percebeu isso? Que você acaba acreditando na mentira. Nós precisamos então ter cuidado com isso, irmãos, para que possamos então estar atentos a essas coisas, para que a nossa família se mantenha de pé, firme, estabelecida pelo nosso Deus, que é o Todo-Poderoso. Então precisamos mais do que nunca, irmãos, estar atentos nesta noite e não ignorar os princípios de Deus que são inegociáveis. Há coisas dentro da nossa família que tem que se manter como Deus exige que seja. E por que eu falo isso? Porque estamos vivendo tempos difíceis. Precisamos então mudar a nossa mente e não nos conformar com esse padrão oferecido por essa sociedade. Você é amado de Deus. A tua família é amada de Deus. Mas você precisa entender quem é você nessa história. Tire a sua família, tire a sua mente dessa influência negativa que o mundo nos oferece. E assim então, poderemos edificar uma família harmoniosa, debaixo dos princípios do Senhor. Amém? Que Deus possa ter falado ao teu coração, que você se atente ao que Deus nos trouxe nesta noite, que possamos aplicar isso dentro dos nossos lares, para não ver quem amamos preso por Satanás lá fora. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por este momento, pela tua palavra, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de ter o privilégio de ouvir a tua palavra nesta noite. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que aqui estão conosco nesta noite, que se dispuseram, saíram dos seus lares, para que pudéssemos estar aqui nesta noite, adorando e glorificando o teu nome. E aqueles, ó Pai, que estão nos assistindo nesta noite pela rede social, que tiveram a oportunidade também de ouvir esta palavra, que o poder do teu Espírito Santo possa chegar até eles, para que eles também possam ter o entendimento de tudo aquilo que o Senhor colocou ao nosso coração nesta noite. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém.